Boa noite, Adriele. Tá me ouvindo? Sim. Vou esperar um pouquinho, ver se a escola conecta, tá? E a gente começa. E mais alguém entra, tá? Bianca tá entrando agora. Boa noite, Bianca. Aguardar mais uns minutinhos, ver se a escola vai conectar. E a gente inicia. Boa noite, todo mundo tá me ouvindo bem? Tem 7 alunos. 7? Tá. Vou fazer aqui. Eles estão aqui pelo canto. Todo um canto só. Vem para frente, ver se vocês conseguem visualizar melhor no computador, porque o data show tá ruim, né? Tá o data show aí. Ah, tá. Estou jogando o data show. Então tá bom. Como consegue te ver direitinho? Vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Primeiro nós vamos corrigir uma atividade, que é a nossa primeira lista de física. Aí a gente depois continua com o conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aquela listinha de ondas sonoras. Quem não fez, faça. Assim que você fizer, manda para mim, tá? Por favor. As atividades, elas valem nota. Como que você vai me enviar? Tira a foto do seu caderno e faz para mim, tá bom? Essas aqui, essas atividades de alternativa, vocês não precisam copiar as questões, mas eu quero a justificativa de cada questão do caderno. Pelo menos isso, tá? É claro que quem me mandou essa fotinha aqui antes da correção vai ter uma nota de visto maior do que quem vai me mandar depois da correção. Mas não deixem de fazer, porque vale nota, pessoal. Carregou para todo mundo? Sim? Pessoal, tá tudo vendo aí? Na escola também? Então, vamos lá. Olha só, a questão diz assim. Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue... Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Então, alternativa A, o timbre apenas. Alternativa B, a altura. Alternativa C, são a intensidade e o timbre apenas. Alternativa D, a altura e a intensidade apenas. E a E são a altura, a intensidade e o timbre. Quem fez essa atividade? O que vocês acham que é? Nós temos, na verdade, ó, 3 características para observar. Deixa eu só arrumar minha folha. Observar aqui, tá? Quando enunciado em tom amistoso, tem uma diferença de energia entre fonte sonora. A intensidade das vozes são diferentes. Uma criança, ela é mais aguda do que a de um adulto. Então, ela tem maior, a gente consegue entender. E outra característica é o timbre. Então, ó, o modo que ao ouvir um adulto e de uma criança, então a gente vai ter 3 coisas específicas na observação: intensidade e timbre. Tá? Ela ser maior, ela tem um timbre diferente, porque o timbre, quando os emitidos ao mesmo tempo, e a letra E é a correta, tá? Questão 2. Com a haste de madeira presa pelo lado interno, friccionando a haste com um pedaço de tecido meio com o dedo, produz-se uma onda sonora de ronco característico. Quando sua velocidade diminui, alternativa B, há transporte de matéria,
Alternativa D, aumenta E, a propagação do instrumento tocado. A gente percebe que se há uma perturbação, tem uma emissão de onda. E a emissão de onda gerada no... Então, a alternativa certa é a alternativa E. 4 diz. 4. As características das ondas sonoras. Se for a densidade de um meio, maior será a velocidade do som. Por isso, na água. B. A altura sonora. C. Podemos diferenciar os sons de instrumentos em uma frequência característica. É capaz de captar apenas um intervalo específico, significa um som de alto volume? De todas as alternativas, né? Sim, a questão do se ele é grave ou agudo, sonoras compreendidas entre 6 Hz. A alternativa correta é a letra D. Alguém acertou? Questão 4, assistindo a aula fez atividade? Não, gente. A fonte produz ondas no ar com alternativa que trazem, se necessário, adote a velocidade de propagação da onda são metros por segundo. Humano. As ondas são abaixo do valor mínimo perceptível pelo ouvido humano. As ondas sonoras são inaudíveis pelo ouvido humano. As ondas sonoras são inaudíveis, pois todas as alternativas estão incorretas. A única alternativa correta é a C, tá? As ondas sonoras são inaudíveis, imperceptível pelo ouvido humano, tá? E a gente vai provar isso no princípio fundamental do ondulatório. A gente vai determinar a frequência da onda emitida, tá? A onda e o comprimento dessa onda, a velocidade, a gente substituir, a gente vai usar essa fórmula, ó. É igual, é só isolar, a frequência é igual à velocidade dividido por 0,02, que é o valor encontrado é bem superior ao máximo valor. Por isso, essas ondas, elas são inaudíveis para nós, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela. Posso interromper, né? Depois eu posto para vocês lá no grupo, tá? Vamos agora para os slides. Agora vamos só voltar para o primeiro, tá, gente? Porque carregou aí para vocês? Então, quando carrega, eu só... E agora? Apareceu? Apareceu, gente? Pode prosseguir? Pode. Então, olha só. Professora. Aqui a gente tem, ó. Nós vamos dar um pouquinho mais sobre ondulatória e vamos ver um pouquinho mais de fórmula, tá? Então, onda, né? Definição de onda. Onda é somente energia, ela faz transferência, ela só faz a transferência de energia cinética cinética da fonte para o meio, tá? Então, ela transporta energia cinética da fonte para o meio. A definição da onda é qualquer perturbação, pulso, que vai se propagar em um meio, como, por exemplo, uma pedra que é jogada numa piscina. Tá? A piscina é a fonte, então isso vai provocar as ondas na água, tá? E ocorre aí a perturbação. Então, peraí. Ó, se a gente faz uma corda e que essa pessoa, ela como mostrado aqui, ó, esses movimentos senoidais que a gente chama de intensidade vai ter uma direção de propagação. Essa é a... E para ela é igual à distância percorrida. Ou ainda, a gente calcula que a velocidade dessa onda eletromagnética, que é o da onda, que é o tempo. E esse período, para que um ponto vibrando aqui no ação positiva, característica desse período de vale, que é a alternação negativa. O eixo é bem o ponto de equilíbrio, bem o centro. Tudo isso calculado e medido em segundo. Então, continuando, ó, aqui é o período, agora vamos para a frequência. A frequência é o número completo de ciclos feitos, tá? De um ponto vibrante na unidade de tempo. Nesse exemplo, a frequência, o número de ciclos feitos são 3, ó. Aqui é 1, 2, 3.
Então, eu tenho 3 ciclos. É isso aqui que eu calculo, tá? Então, a onda, ela tem frequência baixa. Quando ela tem frequência baixa, nesse exemplo aqui, vamos analisar o gráfico. Velocidade 1, frequência baixa, ela vai ter um comprimento de onda maior e uma amplitude menor, tá? A frequência alta, bem analisada aqui, ó, na segunda velocidade, ela tem, ó, um comprimento de onda menor, tá? Na frequência alta. E também tem uma menor, ela tem um comprimento de onda menor e também tem uma menor amplitude, tá? Então, eu posso, analisando velocidade 1 e velocidade 2, eu posso dizer que na velocidade 1, o comprimento de onda 1, ele é maior que a do comprimento 2, tá? Comprimento de onda da velocidade 2. Velocidade 1 é menor que a velocidade 2, então quanto maior for a minha velocidade, menor será meu comprimento de onda e menor será a minha amplitude, porque aqui, ó, numa frequência baixa, a minha amplitude 1, ela é maior que a minha amplitude 2, tá? Então, numa velocidade alta, eu vou ter menor comprimento de onda, menor amplitude. Numa velocidade baixa, tá? Uma velocidade pequena, eu vou ter maior comprimento de onda, frequência baixa, maior comprimento de onda e maior amplitude. Estão conseguindo acompanhar, gente? E qual é a fórmula, equação que a gente usa para calcular a frequência e período? Então, a frequência é igual a 1 dividido pelo tempo. A frequência é calculada em hertz e o tempo em segundo, tá? Então, a revolução, a execução por segundo sempre vai corresponder a 1 hertz. A amplitude, pessoal, a amplitude é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. O nível de equilíbrio é esse que está bem no meio do gráfico. Então, ó, crista é o que está em cima, lá em cima, o ponto maior. Amplitude é essa distância. O vale é o que está aqui embaixo, tá? Então, aqui eu tenho uma amplitude, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. A amplitude, ela está relacionada, né? Ó, a amplitude está relacionada com a onda sonora. Quanto maior for a amplitude da onda sonora, maior é a intensidade do som, tá? Então, quando o som ele é forte, ó, representado aqui pelo vermelhinho, som fraco. Já a frequência, ela se relaciona dessa seguinte forma: a frequência baixa tem um som grave, uma frequência alta já possui um som agudo. Vocês podem ver que no gráficozinho aqui, ó, ela tem mais picos de crista e vale, ó. Ela tem mais pontos. O som alto agudo vai corresponder a uma maior frequência, tá? Então, contrário do som baixo, o som agudo tem uma frequência maior. Na onda, né, a gente calcula a distância que a perturbação percorre durante o período de tempo, que é representado por esse T viradinho aqui, que a gente chama de lambda. Então, o comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividido pela frequência dessa onda. Que fórmula que nós utilizamos? Nós utilizamos essa. O comprimento da onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Conseguindo acompanhar, pessoal? Então, ó, o comprimento da onda, de uma onda sonora ou onda eletromagnética, é sempre calculado por essa letrinha aqui, esse Tzinho virado. A velocidade da luz no vácuo é de 299.392.458 km por segundo, ou aproximadamente 300.000 km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. A velocidade do som no ar é de 343 metros por segundo, sendo que esse ar tem que estar a 20 graus Celsius ou a 68 Fahrenheit
Vocês sabem que tem diferença, né? Países sul-americanos, eles consideram a escala Celsius, enquanto que europeus consideram a escala em Fahrenheit. A frequência da onda é calculada por 1 segundo, que é igual a 1 Hz. E ouve-se, né, o que conseguimos captar e ouvir é entre 20 a 20 mil Hz, tá? De som. Os elementos da onda, como eu disse para vocês, o pico mais alto é o que a gente chama de crista, o mais baixo é o vale. A distância entre um pico e outro, deu um zoom até bom, né? A distância entre um pico e outro é o que nós chamamos de comprimento dessa onda, tá? Ixi, espera aí, gente, que agora eu não consigo passar para frente. Então, olha só. Para a gente calcular, então, os elementos dessa onda. Ó, quando essa onda é construtiva? Quando eu vou somar, tá? Crista mais crista ou vale mais vale. Então, vai ser A1 mais comprimento de onda 1 mais A2, comprimento 1, comprimento 2. E destrutiva é quando eu faço a diferença entre a crista e o vale, tá? Então, ó, crista mais crista é construtiva, vale mais vale é construtiva, eu somo só vou somar. Destrutiva, quando eu tenho junção de crista mais vale, eu vou fazer a diferença, tá? Quando os objetos eles deslocam a velocidade superior à velocidade do som, nós temos aí um espectro de frequência sonora. Então, infrassons, né, menor que 10 mil Hz, por exemplo, é aquelas vibrações que perceptível terremotos, tá? Uma faixa de audição humana, como eu disse para vocês, está entre 20 a 20 mil kHz. E a frequência típica do sonar, que está acima disso, é aqueles ultrassons, que é uma frequência para fins médicos, né, utilizados nas sonografias, exames médicos. E essa frequência típica sonar é um limite de audição acima de 20 mil Hz, que somente superior à audição de morcegos e golfinhos, tá? O cálculo, para a gente calcular o comprimento dessa onda, a fórmula, na verdade, para a gente calcular o comprimento dessa onda é esse daqui. A velocidade da onda vai ser igual ao comprimento vezes a frequência, tá? E se eu quiser descobrir o comprimento, eu inverto. Eu vou ter aí velocidade da onda vezes o tempo. Depois que a onda é emitida, aqui umas características importantes. O seu período e sua frequência não vão mudar mais. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando, tá? Então, o período e a frequência não muda. O que muda é a velocidade. A gente já viu isso aqui no material anterior, que essa velocidade ela pode ser alterada dependendo do obstáculo que ela vai atravessar ou objeto, tá? A luz ela é mais rápida em meios menos densos. O som ele se propaga mais rapidamente em meios mais densos, tá? Então, a luz é mais rápida em meios menos densos, já o som se propaga mais rápido em meios mais densos. E aqui a gente tem as características desse som, né? Que é o espectro. E a gente tem raio gama, são aqueles emitidos por materiais radioativos, como os utilizados para tratamento de câncer e outras doenças da pele, que é radioterapia. O raio-x, né, utilizado para médicos tratar e diagnosticar doenças, fraturas. Raios ultravioletas são usados como desinfetantes na fabricação, tá, gente? Infravermelho, emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas também. Ondas de rádio são as que são utilizadas pelas emissoras e rádios de televisão. Então, ó, por exemplo, que a gente vai aos exercícios agora. Uma onda periódica se propaga com uma frequência de 20 Hz em um certo meio. O surgimento dessa onda aparece na figura. Determine sua velocidade de propagação.
Então, ó, se a gente for analisar, a gente tem o comprimento da onda, que é que a gente determina a velocidade da propagação. Só que se eu não ter a frequência, não tem como eu calcular. Se não ter a frequência e o total do comprimento dessa onda, não tem como eu calcular a velocidade. E aqui, ó, é a medida só de um pico. Pelo gráfico, pelo desenho, essa onda, esse comprimento, ele se dá em dois, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Ó, desce aqui e tem outra aqui. Então, ele tem um pico aqui e um pico aqui. Não tá mostrado tudo, mas é dois. Então, vamos calcular. A frequência é 20 Hz e o comprimento. Comprimento, para a gente saber o comprimento total, a gente utiliza essa fórmula. Ó, comprimento dividido por 2 é igual a 9 centímetros, tá? Numa situação como essa, multiplicamos cruzado, então o comprimento total é 18 centímetros. Agora sim eu posso calcular a velocidade. A velocidade é o comprimento vezes a frequência. O comprimento total é 18 vezes a frequência, que é 20. Então, a gente vai ter um resultado de 320 centímetros por segundo, tá? Exemplo 2. De uma torneira caem gotas idênticas à razão de 3 a cada segundo, exatamente no centro da superfície livre da água. Os círculos da figura representam cristas originadas pelas gotas. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Então, aqui a gente tem a imagem. Mais uma vez. Deixa eu voltar. Ó. 3 gotas a cada segundo. A nossa frequência. Tá? Ó, 3 gotas a cada segundo é a nossa frequência, então a gente pode dizer que a gente tem 3 Hz aqui de frequência. Calcular a velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência, né? Como o nosso, essas 3 gotas estão bem no centro da crista, então a gente vai utilizar como nosso comprimento esse primeiro ponto da crista, que é 6, tá? Então, só substituir. Velocidade é igual a 3 vezes 6, que é 18 centímetros, tá bom? E aqui a gente conclui. Meninos, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal que está na escola, o que a gente vai fazer? Eu vou postar a gravação dessa aula lá no grupo para vocês poderem acompanhar, tá? Quem conseguiu visualizar direito aí, porque tá ruim, né, para ver. O pessoal da outra aula, de outra turma, tirou uma foto para mim, realmente a imagem é muito ruim. E tem as atividades para serem feitas, mas deu para acompanhar todo mundo, conseguiu entender, pelo menos, os conceitos, os demais que estão assistindo online. Pergunta, dúvida? Não. Não? Então, meninos, então a gente fica por aqui. Correção da primeira atividade foi feita, tá? Faltam alguns minutinhos só para a aula acabar, mas dá para vocês ir aguardando e organizando para outra, né? Aí, a correção foi feita, de conteúdo para hoje é aquele dali. Depois eu vou postar para vocês lá a correção também no grupo. Vocês não têm nenhuma dúvida e nenhuma pergunta? Por hoje a gente fica por aqui, tá? Aí na escola tem 7 alunos presentes, né? Alguém de vocês podia me mandar lá no grupo o nome de vocês para me anotar a frequência? Alguém pode? Manda lá para mim no meu WhatsApp. Fazer o quê, professora? Manda para mim lá no WhatsApp o nome de vocês que vocês estão presentes na aula para me anotar a frequência. Eu vou dar ponto de participação da aula para quem está assistindo às aulas. Vou mandar lá agora, então. Então, se vocês puderem mandar aí na escola também, viu? Quem está aí, manda para mim lá, por favor.
para mim anotar a frequência de vocês e dar ponto de participação da aula. Então, pessoal, tenham uma boa noite. Até a nossa próxima aula, tá?